Olha eu aí de novo. Vocês já estão cansados de ver a minha cara, mas vamos lá, né, gente? Vamos fechar esse ciclo aí de pedidos, né, de resposta a alguns questionamentos sobre o direito eleitoral, versando nesse vídeo agora, em específico, sobre a questão de convenção partidária para escolha de candidatos pelo partido político. Olha para você ver que coisa legal e interessante é essa convenção. Nós fizemos até algumas anotações aqui, nós vamos tentar seguir ela para a gente não fugir das perguntas que nos foram feitas, ok? Dentro da convenção partidária, a gente precisaria saber o que é isso. Né? Então, a convenção partidária é o meio através do qual os partidos políticos vão escolher os candidatos que irão disputar as eleições. Então, eles se reúnem, né, nos três níveis da federação, nível nacional, nível estadual, distrital e nível municipal, e aí eles estabelecem quem vão concorrer ao cargo de presidente, vice-presidente da República, ao cargo de governador, vice-governador, deputado estadual, deputado federal, deputado distrital e senador. E no âmbito municipal, quem vai concorrer ao cargo de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Pelo que se percebe, essa convenção partidária ela é uma estrutura hierarquizada. Por que a gente fala que é uma estrutura hierarquizada, um órgão hierarquizado? Porque se os diretórios municipais estaduais não obedecerem às diretrizes do Diretório Nacional do Partido, obviamente está sob pena de anulação das deliberações que forem feitas pelos órgãos distritais e municipais. Aonde a gente encontraria regras relacionadas com essa questão da convenção partidária para a escolha de candidatos que irão concorrer na eleição? Na Lei 9.504 de 97. Em específico, essa questão das diretrizes do Diretório Nacional está no artigo 7º, parágrafo 2º dessa lei 9.504 de 97. Olha para você ver o que fala a lei nesse artigo, né, 7º da lei 95, 9504 de 97. Olha lá, das convenções e escolha de candidatos. As normas para a escolha e substituição de candidatos e para a formação de coligações, coligação vai ser um assunto que vai ser do nosso próximo vídeo, serão estabelecidos no Estatuto do Partido, observado as disposições de lei. Então, a regra relacionada com a convenção, com a substituição de candidato, com a nomeação de candidato, com a formação de coligação, ela é indicada no próprio Estatuto do Partido, né? Tem-se também que, em caso de omissão desse estatuto, vai caber ao órgão de direção nacional do partido estabelecer as regras a que vão se referir essas convenções e a escolha de candidatos. E vão publicar essas regras no Diário Oficial até 180 dias antes da eleição. Um outro detalhe também que a gente pode pensar em relação a essas convenções e escolha de candidatos é que elas, se essa convenção partidária for de nível inferior, se opuser na deliberação sobre as coligações, o que pode acontecer? As diretrizes que são legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, elas, nos termos do respectivo estatuto, poderá anular as deliberações dos atos dela decorrente. Tá? Isso aí foi uma alteração dada pela Lei 12.084 de 2009. Outra situação que a gente pode pensar em relação a essas convenções para a escolha de candidatos refere-se também ao parágrafo 3º desse artigo 7º da Lei 9.504 de 97, que menciona que as anulações das deliberações dos atos que forem decorrentes da convenção partidária, na condição que foi estabelecida, deve ser comunicada à Justiça Eleitoral no prazo de 30 dias, né? Após a data limite para o registro dos candidatos. Por que isso? Porque se houver anulação das deliberações, pode acontecer de ser indicado um candidato que na realidade não foi ou não será aceito pelo partido político. Então, tem-se que haver essas anulações e a comunicação disso à Justiça Eleitoral no prazo de 30 dias após a data limite para o registro da candidatura. Tá bom? Uma outra questão também que nós temos, que está no parágrafo 4º do artigo 7º da Lei 9.504, é que se da anulação decorrer a necessidade de escolha de novo candidato a algum cargo político, o pedido de registro ele tem que ser apresentado à Justiça Eleitoral no prazo de 10 dias seguintes da deliberação
observando o que está disposto no artigo 13 da Lei 9.504 de 97. O artigo 13 dessa lei, por sua vez, ele vai mencionar para a gente as situações dessa questão da substituição. Vamos pegá-lo aqui para a gente visualizar o que ele nos traz sobre a questão da substituição. Olha lá, fica dispensada a apresentação pelo partido, coligação ou candidato de documentos produzidos a partir de informações detidas pela Justiça Eleitoral, entre eles as indicadas nos incisos 3, 5 e 6 do parágrafo 1º deste artigo. Então, a gente tem uma remissão, né, de regras que são aplicáveis ao pedido de registro, né, que deve ser instruído com determinados documentos. Nós já até mencionamos isso em relação a vídeos anteriores, falando do lançamento da candidatura. Então, conforme for, já entrega alguma documentação para a Justiça Eleitoral, pode haver a dispensa dessa cobrança, ok? Então, falado isso, a gente tem que complementar também a ideia de que essa convenção partidária, ela também traz que os estatutos devem dispor sobre as regras para essa convenção. E caso o estatuto distrital ou municipal não tenha essa regra, a gente vai ter que pegar a regra da federação, né, do órgão maior desse partido, para que haja a validação das deliberações no contexto estadual e no contexto municipal. Também tem-se a questão de que o prazo para essa realização das convenções tem que estar respeitando o que está indicado no artigo 8º da Lei 9.507, que é o limite de 20 de julho a 5 de agosto, em que se realizará as reeleições. Então, esse é o prazo para a realização das convenções, a partir da qual vai ser indicados os nomes de quem vai concorrer aos cargos políticos, né? Ocorrendo alguma convenção fora desse prazo, elas serão consideradas nulas, não terão validade para a efetivação do registro junto à Justiça Eleitoral. Uma outra coisa também que a gente precisa mencionar sobre convenção partidária para a escolha de candidatos pelo partido é que para haver uma facilitação na realização da convenção, importa lembrar que as agremiações políticas, as coligações, elas podem usar gratuitamente os prédios públicos, responsabilizando-se, obviamente, pelas perdas e danos que vierem causar no decorrer do evento, né? Não sendo permitida qualquer discriminação a partido determinado. Isso está no artigo 8º, no artigo 8º, parágrafo 2º da Lei 9.504. Então, essas convenções são feitas em prédios públicos. A instalação da convenção, por sua vez, né, se dá com qualquer quórum. Então, tem essa questão, e é imprescindível ressaltar que todos os documentos da convenção, eles precisam ser minuciosamente descritos com qual finalidade? Para gerar documentação a ser registrada na Justiça Eleitoral. Vai assumir uma importância muito grande dentro desse contexto da convenção para eleição, para indicação de candidatos, a lista de presença, a ata da convenção, a designação dos candidatos que por ela forem indicados ou homologados, né, e eventuais delegados ou representantes das coligações. Cada candidato vai concorrer a um único cargo, conforme indica o artigo 88 do Código Eleitoral. Por ser um ato considerado como formal, o resultado dessas escolhas elas necessitam ser lavradas e rubricadas pela Justiça Eleitoral. Então, não basta fazer a convenção partidária para a escolha do candidato. É preciso gerar documentação, é preciso fazer o registro desses candidatos que foram escolhidos junto à Justiça Eleitoral para que eles possam concorrer ao pleito e à vaga que eles pretendem dentro do processo eleitoral que está ocorrendo. Ok? Então, fiquem essas dicas a respeito da convenção. Ela está contida na Lei 9.504. Do que nós mencionamos aqui, envolve o artigo 7º, o artigo 8º da Lei 9.504, envolve também
o artigo 88 do Código Eleitoral e envolve também princípios da autonomia partidária que são indicadas no artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal.